Provérbios capítulo 4, versículo de número 20. É bom ver a igreja expandir, né? A igreja avançando. Temos visto a igreja rompendo. Provérbios capítulo de número 4, versículo de número 20. Fala o seguinte: meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste de sua boca as palavras perversas e fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha um olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Vou repetir o versículo de número, nós vamos focar no versículo de número 24. Hoje nós vamos falar do versículo 24. Fala comigo assim, bem forte. Os irmãos estão melhores de voz do que eu. Então vamos lá. Diga comigo assim: afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Dá esse conselho para o irmão que está ao seu lado. Diga para ele: afaste da sua boca as palavras perversas. Diz para ele: fique longe dos seus lábios a maldade. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero reconhecer a minha total, ó Deus, completa submissão, ó Deus, dependência do Teu Espírito, ó Deus, e que nessa noite a palavra do Senhor que salva, a palavra do Senhor que liberta, a palavra do Senhor que cura, a palavra do Senhor que restaura, que edifica, ó Deus, a palavra do Senhor que nos enche, ó Deus, da bênção do Senhor, seja liberada sobre a igreja do Senhor que está neste lugar. Ó Deus, que o coração e a mente do Teu povo se volte inteiramente para o Senhor. Ó Deus, que toda dispersão, ó Deus, que toda confusão da mente caia agora, diante do poder, no nome de Jesus. E que o Teu Espírito edifique em nós, crie raízes profundas da Tua palavra. Ó Deus, raízes que, ó Deus, alcança o rio de vida, que é o rio do Espírito Santo. Ó Deus, que nessa noite o Senhor traga luz aonde houver trevas, que o Senhor traga vida aonde houver morte, que o Senhor traga cura onde houver doenças da alma e da mente, mas que o propósito, a vontade do Senhor venha se cumprir mais uma vez em nós, não por méritos nossos, mas pela eterna graça do Senhor que está sobre nós, a abundante graça que está sobre a igreja, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos crê, pode dizer amém? Olha só, esse mês de janeiro nós separamos, né, para nós falarmos a respeito, né, de construir uma vida vencedora. Amém, irmãos? Nós estamos aprendendo como construir uma vida vencedora. E Salomão, que é, né, a Bíblia diz, o segundo homem mais sábio da terra, primeiro foi Jesus, depois Salomão, ele traz para nós a respeito de como nós obtemos a vida vencedora. Ele começa dizendo no versículo 20, 21 e 22, que a base da vida vencedora está na palavra de Deus. Amém? A base da vida vencedora está na palavra de Deus. Você que quer desfrutar da vida já vencedora que você tem através do Espírito de Deus, então coloque a palavra como base da sua vida. O Senhor diz para Josué que ele deveria ouvir a palavra do Senhor, ele deveria meditar na palavra do Senhor, ele deveria praticar a palavra do Senhor, ele deveria falar a palavra do Senhor, para que ele fosse bem sucedido em tudo que ele fizesse. Josué capítulo 1.
Então a palavra é a base para você construir uma vida vencedora. E aqui Salomão ele fala, né, de três áreas que você precisa cuidar para viver essa vida vencedora, para construir essa vida vencedora. 3 áreas da sua vida, da minha vida. Primeira área, coração. Segunda área, boca. Terceira área, olhos. Amém? Ele vai ensinar que a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos cuidar do nosso coração para ter uma vida vencedora. Precisamos cuidar da nossa boca, das nossas palavras. É isso que nós vamos falar hoje. A respeito da boca, a respeito da palavra, a respeito da língua, a respeito para que você possa ter uma vida vencedora. Então, só recapitulando para os irmãos entender bem, nos 2 domingos passados, nós falamos do primeiro passo para ter uma vida vencedora, que é guardar o nosso coração, ou cuidar do nosso coração. Nós falamos de 10 coisas que devemos cuidar do nosso coração. As 5 primeiras, há 2 domingos atrás, os irmãos estão meditando aí na palavra no dia a dia, né? Está praticando. Tudo que você pratica, você não esquece, amém? Há 2 domingos passados, nós falamos de 5 coisas que nós temos que guardar. Quem lembra aí, sem olhar no rascunho aí? Vamos lá, na sequência. Nós devemos guardar o nosso coração. Primeiro, da religião. Segundo, da idolatria. Terceiro, orgulho. Quarto, rebelião. Quinto, rancor. Isso há 2 domingos passados. Então, vamos repetir isso? Vamos repetir bem firme aí? Amém? Vamos dizer lá? Diga comigo. Religião. Idolatria. Vamos dizer bem forte? Idolatria. Orgulho. Rebelião. Rancor. Amém? Então diga, você que já decorou, diga para o irmão que está do seu lado, essas 5 coisas que ele tem que guardar. Vamos lá, vamos ver se você já decorou. Cadê, irmãos? Na semana passada nós falamos de mais 5 que nós temos que guardar. Nós devemos guardar. Semana passada nós falamos de 5 coisas, as outras 5 foi 10. 5 num domingo, 5 no outro. Na semana passada nós falamos guardar o nosso coração do pecado, da imoralidade sexual. Primeiro, nós falamos a respeito, amém, irmãos? Guardar o coração da imoralidade sexual. Segundo, nós falamos guardar o nosso coração da divisão. Manter unidade familiar, igreja, manter unidade. Guardar da divisão. Terceiro, amor ao dinheiro. Quarto, quem lembra? Incredulidade. Muito bem, irmã Luiz. Incredulidade. E quinto, guardar o nosso coração da má companhia. Amém? Então, cuidar do coração é o primeiro passo. Mas aqui, Salomão fala do segundo passo, para construir uma vida vencedora. Por quê? Porque a vida vencedora não cai de paraquedas para você não, tá? Se você está esperando uma família vencedora, não espere que alguém traga para você. É você que vai ter que construir. Se você está pensando em ministérios bem-sucedidos, não espere que alguém vai te dar de mão beijada para você. É você que vai ter que construir. É você que vai ter que gerar isso. É você que vai ter que produzir isso na sua vida através do Espírito e da palavra. Então, se você é aquela pessoa passiva que está esperando que as coisas aconteçam, quero te alertar que você deve construir. É você, através do Espírito que está em você e da palavra que habita em você, você precisa construir essa vida vencedora que Deus quer que você construa. Então, primeiro, guardar o coração, cuidar bem dele, não permitir que nada, maligno entre no seu coração. Mas hoje eu quero falar com os irmãos sobre o versículo 24, que é afastar da sua boca a palavra perversa e ficar longe dos lábios a maldade. Aqui ele está falando que nós, olha só, precisamos guardar aquilo que nós falamos.
precisamos desviar da nossa tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que é destrutivo, tudo aquilo que impede o agir de Deus na sua vida. Talvez você é uma pessoa que está pensando assim: ó, pastor, mas comigo não acontece assim, comigo não tem acontecido assim, comigo as coisas não têm funcionado desse jeito. Eu quero te alertar uma coisa: você tem exatamente aquilo que você tem dito nesses últimos anos a respeito da sua vida. Você está colhendo exatamente aquilo que você tem acreditado. E a Bíblia diz, Jesus diz que nós falamos, né, aquilo que o nosso coração está cheio. Jesus nos alerta que nós falamos aquilo que nós acreditamos. E o Senhor nos alerta que nós colhemos aquilo que nós falamos. Jesus, Ele ensina para nós que palavras não é meramente palavras. Talvez você é uma pessoa que tem levado de forma muito leviana a respeito da sua palavra. Você é uma pessoa que não observa muito o que você fala. Você é uma pessoa que às vezes está destruindo e destruindo áreas da sua vida que você deseja construir, que você deve abençoar, inclusive a sua casa, simplesmente porque você não observa, ou talvez eu não observo a respeito daquilo que eu tenho falado. Eu não sei se você, só para você ter noção de uma coisa, você conhece, vou falar uma coisa simples, você conhece uma amizade verdadeira, aquela amizade boa, que acabou por causa de um falar ruim? Você conhece alguma família assim, ou uma amizade assim? Eu conheci uma pessoa que o Senhor me deu o privilégio de alcançar ele para Cristo. E eu estou estudando a Bíblia com eles. E eu entrei na área de perdão. Eu perguntei se ele precisava perdoar alguém. Ele falou que precisava perdoar alguém. Eu falei, tome conta, o que você precisa perdoar? Ele disse que o melhor amigo dele, que cresceu desde a infância com ele, o melhor amigo que ele tinha, a amizade deles tinha acabado por causa de uma palavra que ele disse. Eu não sei exatamente o que ele disse. Foi numa confraternização lá, não sei, um almoço, alguma coisa. Ele liberou uma palavra que acabou com aquela amizade. Irmãos, Provérbios, olha só, quero que os irmãos tenham consciência a respeito do poder da palavra que você tem. Provérbios capítulo 18, dá um pulo lá em Provérbios 18, nesse mesmo texto aí, nesse mesmo livro, Provérbios 18, versículo 21. Diz o seguinte, Provérbios 18, 21 fala: a língua tem poder sobre a vida e sobre a... Vamos dizer bem forte, fala comigo. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Aqui está falando que palavras gera vida ou gera morte. Olha só, você pode estar gerando vida através das suas palavras, mas você pode estar gerando morte através das suas palavras. Nós temos, olha só, se nós queremos construir uma vida vencedora, precisamos liberar palavras vencedoras. Você precisa remover da sua vida todo tipo de palavra que vai contrária ao Espírito e à palavra de Deus, inclusive murmuração, inclusive crítica desconstrutiva. Tudo que você pensar a respeito, que a Bíblia fala a respeito das suas palavras, e que a Bíblia condena, nós temos que ir contra isso. Um dos motivos do povo não ter entrado nas promessas de Deus, não sei se você sabe disso, um povo que foi escolhido por Deus, os hebreus, né, os judeus, que também é chamado de judeus, eles foram chamados pelo Senhor, através de Abraão. O Senhor levanta uma nação, o Senhor tira aquele povo, depois de 400 anos no deserto, e o Senhor promete para eles, que eles entrariam na terra prometida, a terra de Canaã, mas eles não entraram, simplesmente porque durante 40 anos,
eles não guardaram as suas palavras. Eles não tiveram atento àquilo que eles falavam. Durante 40 anos eles reclamaram, murmuraram, criticaram Moisés. Durante 40 anos eles não pouparam palavras perversas. Eles não desviaram da sua boca a perversidade. E a Bíblia diz que toda uma geração que tinha promessa de Deus, que tinha o governo de Deus sobre eles, pereceram pelo deserto, porque não guardaram as suas palavras. Irmãos, talvez você é uma pessoa que não tem visto as promessas de Deus se realizando na sua vida, porque você é alguém que não guarda o que você fala. Você fala o que não deve, do jeito que não deve, na hora que não deve. Isso destrói você, isso me destrói, isso me impede que promessas sejam alcançadas através da vida de Deus que está em mim. Não brinque com aquilo que você fala. Tem gente que está brincando com o que está falando. Talvez você não entende. Aquilo que você diz tem poder no mundo espiritual e também no mundo físico. Talvez você tenha destruído a sua casa, que você tanto ama. Não estou falando que você não ama ela, não. Estou falando que você não ama os seus filhos, não. Mas talvez você está destruindo os seus filhos com aquelas palavras. Você não sabe, você não presta para fazer nada. Você não sabe fazer nada. Tudo que eu coloco para você fazer, você não faz. Aí você coloca aí para frente. Quantos adolescentes eu já convivi, irmãos, onde o que eles ouviram dos pais foi só palavra de maldição, palavra de morte. Aí lá na frente você vê aquela pessoa que você ama, que você mesmo amaldiçoou. Quantas pessoas têm amaldiçoado seus próprios ministérios, chamado de Deus, propósito de Deus para si. Sabe, a sua boca, irmãos, tem palavra, tem poder para trazer vida, mas tem poder também para trazer morte. Dá um pulo lá em Gênesis, volta um pouquinho lá em Gênesis. Vamos ver só um pouquinho aqui sobre o poder da palavra. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. No princípio Deus criou os céus. Todo mundo achou, irmãos? Isso aí é mamão com açúcar, né? Gênesis, né? Vamos lá. Gênesis 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Como é que Deus gerou, irmãos? Aqui Deus arquiteta, versículo 1, criaste os céus e a terra. Versículo 2, como que a terra estava? Sem forma e vazia. Trevas cobria a face da terra, do abismo. O Espírito de Deus estava sobre a terra, ele se movia sobre a face das águas. Mas a terra, ela estava em trevas, sem forma, sem direção de Deus. Mas no versículo de número 3, Deus começa a construir, Deus começa a gerar. Versículo de número 3 diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. Versículo de número 6, disse Deus, haja entre as águas um firmamento, que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas, e ficaram debaixo do firmamento, das águas ficaram por cima. E assim foi. Versículo de número 9. Disse Deus, ajunte-se num lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. Versículo 11. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzem semente, de acordo com a sua espécie. E assim foi.
Versículo 14: disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Versículo 15: e sirva de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Irmãos, versículo 20: disse também Deus: encha-se as águas de seres vivos, e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies. Versículo de número 24: e disse Deus: produz a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies. Versículo de número 26: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém, irmãos? Como que Deus gerou todas as coisas? Através do poder da palavra. Como que você vai construir uma vida vencedora? Pelo poder da palavra que sai do seu coração. Precisamos entender isso. É através do poder que está em nós que nós vamos liberar palavras que vão construir essa vida vencedora. Quando o Senhor chama Ezequiel, talvez você está se deparando com áreas da sua vida que parece que estão um vale de ossos secos. O Senhor chama o profeta Ezequiel e diz para ele: vai até o vale de ossos secos. Talvez o vale de ossos secos é a sua casa, talvez seja a sua vida espiritual, talvez seja suas finanças nesses dias, talvez seja a sua vida física, talvez seja a sua vida emocional. O Senhor diz: vai lá até o vale de ossos secos e dá uma olhada para o vale, dá uma observada no vale. E aquele homem observou e viu que o vale, irmão, estava sequíssimo. Ele teve consciência de como estava aquele vale, como que estava aquela situação. E o Senhor disse para ele: profetiza, libere palavras de vida sobre esse vale. Diga para os ossos se juntarem. E conforme ele disse: olha, ossos, juntem. E a Bíblia diz que esses ossos se juntaram. O Senhor disse para ele: diga para eles ter tendões, e houve tendões. O Senhor disse: diga para eles que haja carne, e houve carne. E por último o Senhor disse: diga para eles que o Espírito sopre sobre ele. E o Espírito de Deus foi sobre aquele exército, que se tornou um exército, que era o vale de ossos. Foi através da palavra que Ezequiel restaurou, construiu o exército. Irmãos, aquele exército que era um vale de ossos representa Israel, o povo de Deus, um povo que estava como um vale de ossos secos. Mas Deus levanta um homem chamado Ezequiel para profetizar sobre ele. Você constrói uma vida vencedora por aquilo que sai da sua boca. Mas também quero te alertar ao contrário. Você constrói uma vida derrotada também, olha aqui, por aquilo que está saindo da sua boca. Estava lembrando do Rogério, membro da minha célula. O que ele mais demorou a entender, sabe, olha aqui, irmãos, que nessa noite o Espírito Santo deu um clique de revelação na sua mente, no seu coração, no seu espírito. Que haja um clique, revelação, luz, que a palavra de Deus produza luz no seu espírito através disso, você construir uma vida vencedora. Mas enquanto o Rogério, que estava com depressão profunda, com tentativa de suicídio, que precisava de pessoas para levar ele na rua de cima, porque ele não tinha condição, ele não, emocionalmente, ele não conseguia nem andar sozinho. Está ali o Guilherme, que é sobrinho dele. Enquanto ele não entendeu que ele tinha que mudar o falar dele, eu sentava com ele toda sexta-feira para nós conhecermos a palavra. Eu lia a palavra com ele. Irmãos, olha aqui, enquanto ele não mudou as palavras dele, a vida dele não mudou. Eu lembro de um dia que ele ficou indignado comigo.
Porque eu sempre falava para ele: olha, a sua vida, Deus tem um propósito. Lá na frente você vai entender todo o projeto de Deus, todo o propósito de Deus. E ele ficou assim, até um pouco indignado, e falou assim, um pouco mais alto, que ele é bem brando, né? Ele é bem educado. Falou: mas pastor, que propósito é esse? Olha o tipo de vida que eu estou. Irmãos, ele era um empresário que tinha vários funcionários, quebrou, estava falido. Irmãos, a vida emocional dele estava falida, a vida espiritual. Irmãos, consequentemente a casa também ia falir. Mas aquele homem, irmãos, ele precisava mudar o falar dele. Enquanto ele não mudou as palavras que saíam da boca dele, a vida dele não mudou. Mas o dia que ele entendeu que a palavra tinha poder, e que aquilo que saía da boca dele ia construir, seja algo de bom, seja algo de ruim, enquanto ele não decidiu liberar a palavra de vida, irmãos, a vida dele não mudou. Mas a partir do momento que ele começou a declarar, irmãos, eu lembro de um dia, ele nesse princípio ainda de libertação, de depressão, Deus me levou a orar, e eu falei para ele: vamos orar, ô Rogério, a respeito da sua empresa. Deus vai levantar uma empresa para você. Agora você falar para um homem que está em depressão profunda, nem sair da cama, aí você vai orar para ele para ter uma empresa. Falei para ele: vamos orar pela sua empresa. Deus vai levantar uma empresa para você. Irmãos, um ano se passaram. No começo do ano passado, Deus abriu uma porta lá, sobrenatural para ele. Irmãos, ele está com a empresa dele esses dias, falando para os irmãos na célula: eu não estou conseguindo mais tanto serviço que está tendo, tanto serviço que está aparecendo. Irmãos, você constrói a vida vencedora por aquilo que sai daqui, irmãos. Eu não sei, olha aqui, você precisa mudar aquilo que você tem falado a respeito de você. Mude aquilo que você fala a respeito de você. Tem pessoas que vivem falando para si mesmo: eu não dou conta, eu não consigo. Irmãos, enquanto você conseguir dizer, se você continuar falando que você não consegue, você não vai conseguir. Mas o dia que você falar: eu consigo, através da graça e do Espírito de Deus, eu faço, eu posso chegar aonde Deus quer que eu chegue. Irmão, você pode ter certeza que você alcançará conforme aquilo que você tem dito. Porque o Senhor disse para os discípulos, em João capítulo 15, o Senhor chegou para eles e disse: vocês não receberam porque vocês ainda não pediram. Peçam e recebam. O Senhor estava olhando para aqueles homens falando: vocês não conhecem o poder da fé e da palavra que está em vocês. Estava falando isso para nós, irmãos. Falando isso para mim e para você, dona Rosa. Dona Rosa, né? Chamo Dona Rosa pelo carinho, né? Dona Rosa, irmãos, enquanto não viu o Marcos Paulo diferente, não mudou o falar dela a respeito do Marcos Paulo, o Marcos Paulo não converteu. Mas o dia que ela enxergou o Marcos Paulo diferente e começou a liberar palavras de vida, o filho dela está aqui. Sabe, você vai construir essa vida vencedora através do seu falar. Aparta da sua boca a iniquidade, aparta da sua boca tudo aquilo que impede as promessas de Deus acontecer em você. Talvez você é alguém que está destruindo a si mesmo, destruindo coisas que você ama, simplesmente porque você não conhece isso. Mas hoje nós conhecemos. A partir de agora eu conheço, você conhece. Então você pode se arrepender, mudar de vida, de palavra, de ações, daquilo que você tem liberado, e voltar a construir uma vida vencedora, uma vida que alcança as promessas de Deus, através daquilo que você diz. Pede. Aquilo que você chama de oração, querido, é simplesmente liberar o espírito de fé que está em você, através de palavras. Eu não sei se você percebe, em Gálatas fala que há uma luta entre nós, dentro de nós, entre o espírito e a carne. Irmãos, a palavra está dizendo para nós que a carne, a natureza humana sua, ela quer reclamar, ela quer murmurar, ela quer simplesmente, irmãos, simplesmente falar aquilo que destrói. Mas dentro de você há um espírito que quer falar
aquilo que Deus quer que você fale. Deus quer que você fale que a vida de Deus vai ser reconstruída ou construída em cada área da sua vida. É isso que você precisa falar. Olha só o que está escrito em 1 Pedro. Capítulo 3, versículo de número 10. Primeira Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse, 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 10. Quem achou, diga amém aí, irmãos. Amém? Vamos lá. Pois, quem quiser amar a vida, você ama a sua vida? Amém? A Bíblia diz: se você não amar você mesmo, você não pode amar o próximo. Você ama a sua família? Amém? Quem quiser amar a vida e ver dias o que, irmãos? Felizes. Se você ama algo e você quer ver dias felizes naquilo que você ama, olha o conselho que Pedro diz, movido pelo Espírito Santo: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Se você ama algo e você está disposto a construir essa vida vencedora, esses dias felizes, porque tem pessoas, olha aqui, por tanto sofrer, eles acham que Deus, Ele quer simplesmente sofrimento para você. Então tem pessoas que por tanto que ela viveu debaixo da opressão maligna, ela acha que a vida dela tem que viver debaixo daquela opressão maligna. A palavra diz que há um projeto de Deus de vida feliz. Estou falando vida feliz dessa terra. Estou falando do conforto simplesmente dessa terra, não estou falando nada disso. Mas eu estou falando que a Bíblia está dizendo: se você ama algo e você espera ver dias felizes daquela área, você tem que apartar, eu tenho que apartar da minha boca, irmãos, a maldade e os lábios de falsidade. Eu tenho que apartar tudo aquilo que impede, irmãos. Olha aqui, o que você está falando das suas finanças? Pegou o salário e a primeira coisa que muita gente fala: salário não dá para nada, consigo fazer nada com isso. Deixa eu te falar uma coisa muito séria: vai continuar não dando para nada, porque você mesmo está amaldiçoando, você mesmo está destruindo, impedindo o que Deus quer fazer para a sua vida lá na frente. Deus quer prosperar você. Você acha que Deus quer que você viva de cesta básica a vida inteira, irmãos? Eu já tive momentos na minha vida de cesta básica. Posso ter um dia, outra vez. Mas deixa eu te falar uma coisa para você, irmãos. Eu não acredito que Deus quer isso para a minha vida inteira, irmãos. Eu não acredito. Eu posso até ter momentos de vale de ossos secos espirituais, mas eu não acredito, irmãos, que Deus me chamou para ter uma vida espiritual e frutífera. Eu não acredito nisso. E se eu quero ter isso, irmãos, eu tenho que mudar o meu falar a respeito daquilo que eu amo. Nós homens precisamos arrepender. Uma das coisas que eu mais tenho orado nesses primeiros meses a respeito da minha vida, é a respeito do meu falar. Os irmãos que vieram no Tadel, até um dia eu falei sobre isso. Eu orando aqui, eu não tive, olha só, felizmente, eu não tive referencial de marido, porque meu pai não foi um bom marido. Isso aí, eu amo ele,
Ele não foi. Honro meu pai. Obedeci todos os dias da minha vida e quero obedecer sempre. Mas ele não foi um referencial de marido. O que meu pai sabia fazer era levantar a voz com dureza. Mas esses dias Deus falou comigo. Deus, eu orando, e eu tenho orado muito isso, falando: Deus, me ensina a falar dentro da minha casa. Porque às vezes falar com você, irmãos, a gente é manso e educado. Aqui você é manso e educado, mas será que você é manso e educado na sua casa? Salomão disse, você que é mulher, toma cuidado com isso aqui, ó. Salomão disse, eu gosto muito de livro Provérbios. Salomão disse que é melhor morar no deserto que ter uma mulher tagarela dentro de casa. Melhor morar no deserto, irmãos, ter alguém que fala o tempo todo sem parar. E eu orando, Deus falou comigo: eu sou a sua referência. Eu sou sua referência. Desde o dia que eu ouvi essa palavra, eu tenho sempre orado falando: Deus, o Senhor é a minha referência no falar. Ainda irmãos, tem buscado em Deus, tem trabalhado, procurado me vigiar, mas eu quero, irmãos, talvez você pense assim: ah, pastor, você é daqueles que pega o violão, mete, dá chute na porta. Não sou isso, irmão, você pode ter certeza. Está ali minha filha de 11 anos, não sou isso. Mas muitas das vezes, irmãos, eu sou muito rápido no falar. Eu tenho aprendido que eu preciso mudar isso. Nós vamos falar disso agora há pouco. Porque se eu amo a minha casa, eu tenho que aprender a falar de modo correto. Porque olha só, tem palavras que nós liberamos, irmãos, que nós nunca mais vamos buscá-la de volta. Tem palavra que você liberar, irmão, você nunca mais vai conseguir pegá-la de volta. Já foi, já era. Tem que estar atento a respeito disso. Sabe? Você ama a sua casa e quer ter dias felizes nela. Você ama a sua casa e quer ter dias felizes nela. Mude o que você fala. Quero reconhecer diante dos irmãos aquilo que Deus tem falado comigo, porque talvez você é um homem assim. Se uma coisa eu não quero, irmãos, é viver de máscara diante dos irmãos. O dia que eu morrer, irmãos, quero olhar para trás e falar: eu fui sincero com as pessoas que caminharam comigo. Vira e mexe, eu tenho errado nisso, mas eu tenho uma coisa no meu coração: eu quero que Deus me transforme. Eu quero ser atento no meu falar, irmãos. Quero ser atento no meu falar, porque eu sei que o falar destrói. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói através das suas palavras. O homem sábio, irmãos, ele pode edificar a sua casa através das palavras sábias. A Bíblia diz, irmãos, que a palavra branda desvia o furor. Seja alguém brando, irmãos, eu tenho buscado isso, tenho clamado diante de Deus. Talvez você me ouça falar sobre isso, você pensa: ah, pastor, seu casamento vive de briga. Não vive, irmãos, mas eu quero ser melhor. Eu posso ser melhor, o Espírito está em mim, pode me fazer melhor, irmãos. Ter uma vida feliz dentro da minha casa, mas eu preciso ser melhor. Tem áreas do meu falar que precisa mudar, precisa ser transformado. E talvez você é alguém assim. Talvez você é muito duro no falar. Talvez você é uma mulher tagarela, não para de falar. Talvez você é alguém que vive falando, murmurando, criticando. Irmãos, isso são áreas do nosso falar que precisam mudar. Quer ter dias felizes? Mude isso. Eu e você mude isso. Olha só o que está escrito em Tiago. Volta um pouquinho em Tiago aqui. Um dos livros aí para trás, Tiago, capítulo 3. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Glória a Deus. Aleluia.
Tiago capítulo 3, versículo de número 2. Tiago 3, 2 diz: os irmãos acharam? Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Se você ouviu falar, confessar a minha falha no falar, e você falar, eu não erro no falar, então quero te falar, você é um homem perfeito. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para eles nos obedecer, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplos navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por um simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, domam-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Diga comigo, pela fé, comigo não vai ser assim. Versículo 11: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Aqui Tiago, o capítulo 3 e capítulo 4 de Tiago, praticamente ele é separado só para falar a respeito da boca, do falar, das palavras. Ele começa a dizer no versículo 2, que nós podemos tropeçar de várias maneiras. Olha só, ele está falando que você pode cair de várias maneiras. Tem muitas formas de você cair, mas ele está falando o seguinte: a que nós mais corremos o risco de cair e ter uma queda, porque lembrando de queda, irmãos, tem queda que você cai e levanta rápido, mas tem queda, irmão, que você demora a levantar. Então você tem que tomar cuidado e não cair, irmãos. Porque tem queda, levantou, passou aquela vergonha, levanta e está tudo bem. Mas tem queda, irmãos, que vai passar por um longo período de recuperação. Então aqui Tiago, ele diz para você, para mim, que nós temos que tomar cuidado com aquilo que mais nos leva a cair. O que nos leva mais a cair? O que nos leva mais a cair? Ele diz: aquilo que é a menor parte, que é a língua, a boca, as palavras. Ele está dizendo que geralmente nós não tropeçamos em coisas grandes, mas nós tropeçamos nas coisas pequenas. Não sei se você já ouviu alguém falar: eu tropecei na geladeira. Já ouviu alguém falar que tropeçou na geladeira? Por enquanto eu não vi, ninguém me falou. Mas eu já vi pessoas falar: meu filho deixou o brinquedo lá, eu levantei de manhã, não vi, pisei, escorreguei e caí. Esses dias eu levei um tombo lá em casa, algum tempo atrás. Minha menina, lá o piso é bem liso, deixou uma poça de água e não deu para ver, uma poça pequena, porque quando molha a casa inteira, eu tomo cuidado. Uma poça pequena, e eu tenho uma sandália abençoada que ela
não segura muito bem, irmãos. Quando eu vi, a perna já estava para cima. Então, olha só, irmão, você não cai em poças muito grandes, você cai em poças pequenas. O que derruba você, irmãos, olha aqui, são as coisas pequenas, são as suas palavras. Talvez você não está percebendo isso. Talvez você está preocupado simplesmente com as coisas grandes, mas o que derruba você de ministério são as suas palavras. O que está derrubando você espiritualmente são as suas palavras. Está derrubando você financeiramente são as suas palavras, é o que sai daí da sua boca. Então olha só, ele fala logo em seguida a respeito do navio. Eu estava observando sobre isso, meditando esse texto. Navio é algo muito grande, muito poderoso, irmãos. Imagina, um navio, ele consegue, irmãos, superar o mar. Você é alguém, está falando que nós somos esse navio. Você é alguém de muito potencial. Há um potencial muito grande dentro de você. Talvez você ainda não conheça, mas há um potencial muito grande dentro de nós. Nós podemos, irmãos, olha só, superar, avançar, chegar, como o navio faz. Mas ele diz o seguinte, que o navio, ele é direcionado por um leme, e esse leme é muito pequeno. Diante do navio ele é muito pequeno, é só simplesmente, algo muito pequeno que ele tem, mas é o leme que direciona para onde o navio vai. Então presta atenção, o que vai direcionar o seu caminho é as suas palavras, é o leme que você tem, é a sua boca que vai direcionar você. Você quer caminhar por caminho de vida e de vitória? Irmãos, direcione o leme, a sua palavra, para o caminho de vida e de vitória. Mas se você quer continuar pelo caminho de destruição, é só direcionar o leme para o caminho de destruição. Você vai andar por ele. É as suas palavras que direcionam você, que me direciona. Está compreendendo aí, irmãos? Talvez você está achando que você é direcionado pelos os ventos, as ondas. As pessoas têm muito medo, irmãos, das lutas. Talvez você está achando que a sua vida está sendo direcionada, você está caminhando por isso. Olha, eu estou caminhando por esse caminho por causa das lutas, as circunstâncias estão me levando por aqui. Irmãos, olha aqui, presta atenção. A Bíblia não fala que são os ventos, que são as ondas que direcionam o navio, irmãos. O que direciona é a sua boca, é a sua palavra. Você pode estar passando lutas, momentos de tempestade, dificuldade, mas se você tiver um falar correto, você vai superar, vai caminhar pelo caminho vencedor que nós estamos falando aqui. Então quem direciona esse navio, quem nos direciona, irmãos, e aqui diz que o leme, ele é direcionado e direciona o navio conforme o desejo do piloto. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Deseja andar por caminhos de vida, irmãos. Deseja, sabe, anseia no coração. Deseje caminhar por caminhos de dias felizes. Deus é capaz de restaurar sua família, e Ele vai usar a sua boca para isso. Ele vai usar a sua boca. O versículo de número 6, ele fala, assim também, ele fala aqui um pouco a respeito da fagulha, um pouco de fogo incendeia toda uma floresta. No versículo 6 ele fala, assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Olha só, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina, observa bem essa parte, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida. Ele está falando aqui, irmãos, Tiago está dizendo que aquilo que nós falamos é aquilo que nos influencia. Presta atenção nisso.
O que você diz influencia você. Está dizendo aqui que as palavras que nós liberamos contamina a pessoa por inteiro, e contamina nós mesmos por inteiro. E outra coisa, incendeia todo o curso da nossa vida. Irmãos, infelizmente, muitas pessoas vão ser contaminadas por palavras de maldade, de inveja, de iniquidade, de destruição. E eles, olha aqui, irmãos, presta atenção. Quando você libera uma palavra de iniquidade, observa, você está contaminando você mesmo, e você está contaminando o seu próprio caminho. Então nós não devemos liberar palavras de iniquidade, conforme Salomão disse, palavras de injustiça, porque isso vai contaminar nós mesmos. Você só libera palavras de tristeza, seu coração vai se encher de tristeza. Se você só fala de desânimo, de fraqueza, seu coração vai se encher disso, sua mente vai se encher disso. Começa a declarar a palavra de Deus. Semana eu estou declarando um texto de Isaías, que fala o seguinte: aqueles que esperam no Senhor voarão como águias. E na minha oração no dia a dia eu tenho declarado isso: Senhor, eu espero no Senhor, e eu vou voar como águias. Comece a declarar o que a Bíblia diz. Não fala o que você pensa a respeito de você, mas fala o que a Bíblia diz a respeito de você. Comece a declarar essa palavra. Você vai ver, irmãos, que isso vai encher você. Isso vai mudar o percurso do seu caminho. Mas quantas vezes você está falando só palavra de destruição? Destrói você. Irmãos, pessoas não vencem depressão porque ela só fala daquilo que é depressão, irmãos. Enquanto o Rogério fala isso, porque é uma experiência bem próxima que eu estou tendo. Quanto ele não entendeu, irmãos, que ele era um homem feliz, que o Espírito Santo estava nele, que ele era um homem forte, um homem capaz, que ele poderia chegar. Irmãos, as coisas não mudaram. Mas esse homem, irmãos, lá na célula tem um compartilhado da palavra. Irmão, você não ouve ele falar de algo negativo mais. Você não ouve. Os irmãos que estão lá da nossa célula estão aqui, sabem disso. Você não ouve ele falar isso mais. Ele só fala, irmãos, ele agradece o Senhor. Até ele fala muito sobre isso. Ele fala: olha, eu tenho que agradecer muito ao Senhor. Ele enche o coração dele de adoração, irmãos. Ele constantemente tem adorado o Senhor através das suas palavras. E isso, irmãos, mudou o interior dele, e tem mudado o percurso da vida dele. A vida dele tem mudado, porque as palavras mudaram. Só para nós terminarmos, versículo 9 diz: com a língua bendizemos o Senhor. Irmãos, podemos adorar o Senhor nessa noite, né? No louvor maravilhoso que estava aqui, uma adoração profunda. Podemos bendizer o Senhor aqui, mas amanhã, aqui diz: ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Você pode adorar o Senhor, mas ao mesmo tempo amaldiçoar aquilo que você ama. Irmãos, não faça isso. Da mesma boca procede bênção e maldição. Que da nossa boca só saia palavra de edificação. Irmãos, a Bíblia diz que da nossa boca não pode sair palavras torpes. Da minha boca não pode sair palavras torpes. No nosso interior, irmãos, há o Espírito de Deus, o Espírito de vida, Espírito de santidade. E vai ser através desse Espírito que está em mim, está em você, que nós aprenderemos a construir uma vida vencedora, através de cuidar do nosso coração e da nossa boca, irmãos. Que a partir de hoje, você que não conhecia isso, que a partir de hoje, você cuide das suas palavras. Libere palavras de bênção sobre a sua casa, irmãos. Quero desafiar você a fazer isso. Sabe, libere palavras de bênção sobre esse ministério tão poderoso que Deus colocou na sua mão. Libere palavras de vida. Sabe, essa pessoa que se acompanha,
Libere palavras de vida sobre ela. Pode estar um vale de ossos secos, mas libere palavras de vida, porque a sua palavra, a palavra de Deus que habita em você, tem poder para trazer vida, irmãos.